Bom, o sistema popular das Irmandades, que funcionam de certo modo informalmente e que nos Açores já funcionam há 500 anos e que, aliás, na sociologia jurídica está muito comprovado, que já está demasiadamente comprovado. Na altura, quando começou os estudos de sociologia, havia muitas dúvidas, mas hoje já se sabe que a ordem normativa já existia muito antes do Estado, como é evidente. Isto hoje é uma coisa banal, ou seja, o homem vivia com normas, andava em bandos e eles tinham a sua organização com normas não escritas, mas com normas conceitudinárias de funcionamento, etc, etc. Ou seja, chegados aqui, nós perguntamos se esse sistema que está em vigor nos Açores, de uma certa democracia popular, informal, se pode adaptar à própria região autónoma dos Açores, na medida em que há um problema de democracia nos Açores, que, enfim, podemos falar depois, e eu vou poupar agora apresentar aqui um conjunto de argumentação de que está realmente doente desde há muito tempo, o sistema, a estrutura propriamente dita, e, portanto, portanto temos que concluir se se aplica ou não este sistema. Claro que a resposta é automaticamente sim, mas não matematicamente. Porquê? Sim, que eu já vou dar a resposta, mas não porque esse sistema informal não tem elementos essenciais da democracia, desde logo a democracia do contraditório, a democracia processual, ou seja, tem que haver um processo que é para todas as pessoas tendencialmente participarem e é dessa participação, desta verbalização multiplicativa que se encontra, enfim, maneira de que haja um maior desenvolvimento das pessoas que estão sob aquele Estado, porque eles vivem em solidariedade. Quando um Estado perde o seu elemento de solidariedade entre esse povo, o Estado perde totalmente sentido. Ou seja, não se aplica taxativamente. Agora, que é um elemento estrutural, que é uma peça até central da nossa história, com 500 anos a funcionar tão bem ao longo destes 500 anos, leva-nos a pensar que realmente devemos usar essas coisas através do povo para ajudar a própria democracia que está um pouco falida. O que é perfeitamente admissível, porque se o Estado, com 800 anos, foi preciso ter 800 anos de história para chegar à democracia, claro que nós, 500 anos em isolamento, nós ainda não sabemos manusear a autonomia política. Nós somos bebés autênticos. E, portanto, ou seja, dito isto, qual é então, se é possível, o que é possível? Usando, digamos, esta experiência que nós temos dos nossos familiares desde há 400, 500 anos. Portanto, interessa pensar em soluções que tenham viabilidade e não atirar ideias de qualquer modo. Eu penso em 3 ideias essenciais. Uma delas, que eu aliás já publiquei essa ideia há muito tempo e os meus amigos na altura acharam um pouco ridícula a ideia, mas não é, porque se nós não começarmos do princípio com pequenas coisas, a gente não deve construir uma casa pelo telhado, nós devemos construir é da base. Uma ideia que para mim é muito engraçada é a de que nós, a região autónoma dos Açores, fazer uma lei em que permita que as pessoas, fora dos partidos políticos, seja nas freguesias, ou seja nos municípios, nos concelhos, ou seja mesmo numa ilha, esta lei permite que essas pessoas tenham acesso a um local onde se possam reunir fora dos partidos políticos e onde criam um ambiente que já existiu. Quando se programou as primeiras eleições regionais nos Açores e também na Madeira na altura, os deputados, os políticos da altura, que ainda não eram políticos, porque ainda não tinha havido as eleições propriamente ditas, e ainda há bocadinho se falou no Dr. Álvaro Monjardim, ele foi uma das pessoas que fez isso, ou seja, essas pessoas dos partidos, e sobretudo na altura do PPD, essas pessoas iam às freguesias ensinar nas instituições, nas filarmónicas, etc., nas sociedades recreativas, iam ensinar o que era o voto, como é que se devia votar, etc, etc. Ou seja, no princípio da autonomia, houve realmente esta movimentação que depois das eleições, depois da Assembleia estar constituída, depois do Governo estar constituído e está em funcionamento. Claro que isto depois esqueceu-se
esqueceu-se completamente. É engraçado que nos Açores não temos isso, mas em Espanha os deputados têm a tendência, em muitos casos, de criarem uma associação à base do seu rendimento de deputado e enquanto são deputados, criam movimentos de discussão sobre as autonomias. Bom, resumindo e concluindo, ou seja, isto é um sistema local que não custaria financeiramente em demasia e que nas freguesias poderia ter algum efeito. Aliás, desde há muitos anos que eu penso nisso, porque eu próprio, havendo um sistema destes, no local onde eu moro, eu claramente criava um modelo, um grupo de pessoas que nós iríamos discutir e formar as próprias pessoas, dar formação. Aliás, quem me conhece sabe isso, eu já criei um curso que se chamava Curso sobre a Constituição. Fiz este curso 4 ou 5 vezes e as pessoas gostaram muito porque realmente é através da verbalização dos nossos problemas, das soluções, que nós podemos partir para a frente. Esta é uma solução. Depois há uma outra solução, que eu agora tive agora neste tempo que estive a preparar a minha conferência para aqui, quero utilizar, esta é mais difícil, mas seria muito interessante, quero usar aquilo que existe sobre os concelhos de ilha, porque os concelhos de ilha não abrangem a sociedade toda, o concelho de ilha é uma entidade pró-económica, comercial, digamos assim, tem lá instituições do ambiente, etc, etc, porque o ambiente está sempre no fator comercial, mas o concelho de ilha tem a ver, sobretudo, com a preparação dos planos e do orçamento, enfim, das questões mais comerciais, mas tendo cada ilha um concelho de ilha, era possível, com alguma vontade, embora eu reconheça que pode ser difícil, que ele tenha, nessa ilha, ele disponibilize instalações onde quem se quiser organizar fora dos partidos políticos, no continente existe muito esse tipo de situação que eu estou a dizer, que eu conheço vários grupos que as pessoas conseguem se organizar. Nos Açores é mais difícil porque há uma maior pobreza. Bom, esta é uma solução que me parece também muito engraçada e depois, ou seja, a cultura tem uma influência brutal na economia regional, como é evidente. Então a Ilha Terceira nem se fala. Ou seja, tem todo o sentido que haja um alastramento e que se aproveite o manancial já existir estas instituições. E depois há a terceira solução, que é um problema, mas também uma solução, que é o sistema de governo regional. Desculpa o meu tempo. Está bom. Está a meio. Ok. Porque estou a fazer aqui uma síntese, porque senão isto é enorme. Eu acabei de fazer um trabalho maior do que esperado. Porque, vejamos o seguinte, nós temos que perceber uma coisa muito importante. O Estado, por natureza, é generalista. Ele só faz exceções para os casos de ter que distinguir as situações desiguais, tratando-as como desiguais. O tratamento é sempre igual, é generalista. Só em certas situações adequadas e de proporcionalidade é que se deve fazer a exceção do tratamento desigual para situações desiguais e não a regra geral do tratamento igual para situações iguais. A região autónoma não. A região autónoma é uma cunha. Porquê? Ele não é jornalista, ele é de especificidade. Ele o que é que faz? Agarra nos direitos fundamentais do Estado, que não são aplicados aqui na globalidade por mil motivos que nem vale a pena discutir pontualmente isto, embora mais tarde possamos falar, e o que é que acontece aqui? É que a região vai como criar um sistema de exceção, que aliás já há alguns teóricos, que o Jorge Miranda não gosta destes teóricos por causa disso, nem eu, que dizem que a autonomia é uma exceção. Não é uma exceção, é neste ponto só em concreto que é realmente excepcional, que só pode ser em duas situações, que é melhorar aquele direito fundamental nacional, ou então não sendo possível melhorá-lo, que aliás já criei um princípio, eu tenho um conjunto de princípios de doutrina regional, armamentos, no meu dicionário, que é não só duas situações, que é, portanto, adaptar, melhorando aquele princípio, aquele direito fundamental nos Açores, sendo possível, ou não sendo possível, a região atribui outra compensação para
que aquele direito que não é exercido 100%, vamos dizer que é exercido 70%, para que a região... Bem, nós temos imensas situações, as compensações, etc., etc., a nossa vida toda, a política anda toda à volta dos subsídios, realmente à volta disto tudo. Ou seja, o que é que isto acontece? Acontece que nós no Estado, estamos a falar de direitos fundamentais, não é? Ou seja, e estou a distinguir que o Estado só faz aquilo excepcionalmente, mas nós fazemos excepcionalmente. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos a falar em direitos fundamentais, então temos que ter um sistema que verbalize as políticas. Ou seja, nós, na comunicação social, nos Açores, as coisas nunca estão verbalizadas, nós nunca percebemos uma notícia. O cidadão açoriano que não sabe o que é que se passa numa matéria, continua a não perceber o que é que se passou, porque os jornais não têm capacidade, porque não há verbalização, os livros são caros, a população não tem a cultura, ou seja, todo um conjunto de uma certa pobreza geral que nos impõe que não há essa verbalização. E o sistema político não permite essa verbalização. Porquê é que não permite? Se nós repararmos, a nível nacional, nós temos, naquilo que é essencial do sistema de governo, o sistema de governo é o sistema que é os contrapesos, que se discute agora a propósito dos Estados Unidos da América, os contrapesos dos órgãos de soberania, daqueles órgãos que têm poder de mudar a vida das pessoas. E, portanto, só fazendo aqui uma síntese muito básica disso. Nós temos o Presidente da República, que é eleito diretamente pelo povo, independentemente dos partidos. Isso é muito importante. Porque ele ausculta toda a sociedade. Ele anda na rua com as pessoas a ouvir os problemas. E ele chama o primeiro-ministro ou ao gabinete e eu quero saber o que é que se passa aqui. Ou lhe diz, eu não aceito esta lei, porque eu vou votar esta lei. Aliás, no princípio, o Marcelo Rebelo de Sousa até fez uma coisa que não devia ter feito no princípio do mandato, do primeiro mandato. Que ele disseram que o governo ia aprovar uma lei, esta lei não aprova, que é uma coisa que nunca devia ter feito. Ou seja, o Presidente da República, como está eleito diretamente pelas populações, tem uma força muito grande para ouvir a população e dar recados à Assembleia da República e ao Governo da República, que até com o Cavaco Silva obrigava o José Sócrates a ir todas as quintas-feiras para discutir com ele. E depois nós temos a Assembleia da República, que é eleita diretamente pelo povo, mas é por via dos partidos políticos, que é essencial, não sou contra isso, como é evidente. Ou seja, que é os partidos políticos. E depois o governo, que nem sequer é eleito, porque sai diretamente do Parlamento e não das eleições, mas que também é partidário. O que é que se passa aqui? Os direitos fundamentais têm uma garantia excepcional. Porquê? Porque há uma pessoa que ouve diretamente o povo, que não é de nenhum partido político, não tem nenhuma ideologia, embora não há ninguém perfeito, os titulares não são inteiramente perfeitos, como é evidente, e essa pessoa tem uma influência nas políticas que são feitas. Houve os patrões, os sindicatos dos trabalhadores, etc, etc. Ora, nos Açores, isso não existe. O que é estranho, porque se a Constituição determina os direitos fundamentais e determina qual é o sistema que é verbalizante, discursivo, etc, etc, como é que nos Açores, que é a tal ideia da exceção, como é que os Açores trabalham com direitos fundamentais e não têm um sistema parecido com o nacional? Mas não é nada parecido com uma coisa brutal. Depois podemos falar como é que chegámos aqui, porque é que isto passou tantos anos e nunca se reparou, que até é inconstitucional o sistema regional. O que é que nós temos? Temos a Assembleia Regional, que é eleita diretamente pelo povo, através, lá está, dos partidos políticos. O governo, eleito indiretamente, também é dos partidos políticos. O Presidente da República está em Lisboa, não percebe nada da política que está aqui, não tem sentimento de sentir, nem tem direito, que já fez, Marcelo Rebelo de Sousa, já fez mensagens, telefonou, mas ele não tem direito de fazer isso, porque quem pode fazer isso é o representante da República, e o representante da República não tem esse poder, porque ele tem aqui o representante e ele não pode passar por cima do representante, ele já fez isso não há muito tempo, aqui numas eleições a propósito da coligação PSD e CDS-PP. Portanto, o Presidente da República portanto, não vive no dia-a-dia as nossas dificuldades, por muita vontade que ele tenha, e realmente ele gosta muito dos Açores. E depois tem um representante da República, que não tem nenhum poder, nem pode ter, porque se é uma pessoa nomeada e não é eleita, como é que ele vai
fazer fiscalização política ao Parlamento que é eleito diretamente pelo povo. Não pode de maneira nenhuma. Então o que é que acontece? Nós temos, se tivéssemos aqui um quadro, nós mostrávamos que do grosso da população as pessoas têm alguém a nível nacional a quem se dirigir. E o Presidente da República, regra geral, tem um poder de influência muito grande. E, aliás, até, se for necessário, não assina ou veta a lei e tudo, etc, etc, etc. Ou seja, nos Açores não há fiscalização política. Ponto final. O que há é fiscalização contenciosa. Porque o diploma, se eu fizer um veto político, o Parlamento pode aprovar novamente por uma maioria qualificada. Tem 4 minutos para concluir. Obrigado. E se eu fizer um veto jurídico, o assunto é remetido ao Tribunal Constitucional. Quer dizer, isto é um processo contencioso. Resumindo e concluindo, a nossa primeira questão, que é como é que podemos usar esta maravilha intelectual da antiguidade, que nós ainda mantemos aqui as coisas a funcionar de uma certa maneira, de uma certa normalidade e com uma grande pujança. Como é que mantemos isso durante 500 anos? Como é que a gente pode usar isso para a autonomia? Já que, por uma lei regional que nunca foi alterada desde então, o que é normal, que determinou o dia da Região Autónoma dos Açores e como sendo feriado, que é o Decreto Regional de 1980, o 13 ou 12, 13, que explica esta matriz social. Ou seja, como é que nós podemos agarrar nisto? A ideia é essa, é das duas uma. Ou encontramos um sistema local ou de concelho de ilha que tenta chamar pessoas que queiram trabalhar nessa parte da democracia proativa, e aí devo dizer que se acontecesse uma coisa dessas, a comunicação mudava radicalmente. Porque a comunicação social também não faz essa verbalização, porque é o seguinte, o Governo Nacional tem uma percentagenzinha de uma circunferência. É uma coisinha de nada, porque ele tem a Assembleia da República e tem o Presidente da República. Nós não temos nada. Nós só temos, digamos assim, vida política no momento das eleições e quando há uma crise radical contenciosa. Por isso é que nos Açores e na Madeira, o PSD está há 50 anos no poder. Vai fazer para o ano 50 anos. Ou seja, pronto, no fundo é isso que eu queria dizer. Ou seja, é possível nós usarmos aquele sistema, não ipsis verbis, como é evidente, não pode ser, porque não tem contraditório, etc, 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 etc. Mas podemos usar essa experiência, o povo está ali, estará disponível, há muitas pessoas que estão disponíveis para fazer isso, só que as pessoas não têm condições. Onde é que as freguesias, os municípios, também ao nível local não apostam nisso. Ou seja, no continente, em certas cidades, nós vemos em que as câmaras disponibilizam salas para a juventude trabalhar. Juventude pode ser até aos 30, como pode ser até aos 50, desde que seja para trabalhar gratuitamente na projeção daquelas questões ali municipais. Aqui nós não... Ou seja, eu penso que a nossa mediocridade política tem a ver com, no meu entender, tem a ver, claro, com a nossa antiguidade, a nossa característica ilhéu, tudo isso que é uma coisa natural e que vem connosco desde há 500 anos, temos esse património. Isso é verdade, mas se os homens que fizeram esse sistema na altura tivessem pensado, não, temos que fazer para os Açores, porque eles vão fazer uma lei, então eles têm que ter um sistema parecido, não tem sentido que não tenha. E até ainda fizeram mais, porque até 1997 a Constituição previa que a região não podia, por exemplo, legislar sobre a lei do trabalho como se estivesse a fazer uma invenção. Nós não podemos, a região nem o Estado, podem fazer uma lei contra a Constituição em qualquer matéria. Ou seja, era tão ridículo o pensamento da altura e tão primário, enfim, por culpa do Partido Comunista, que impôs essas normas e que também impôs um pouco esse sistema. Mas os Açores nunca deram por isso. Os açorianos e os madeirenses nunca deram por isso. Nós só damos por isso aí, há 20, 30 anos, quando começámos a analisar a ordem jurídica regional, e aí é que nós verificamos, é uma coisa perdida completamente. Há muitas leis que se falam no dia a dia que são totalmente inconstitucionais, ponto final, e que prejudicam
os açorianos diretamente. Eu não digo mais nada, que depois então fico à guarda para questões. Muito Obrigado pela obrigado, vossa atenção. Dr. Arnaldo Ourique.